Sejam todos bem-vindos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, ao canal Mensagem da Última Hora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa série Você Crê na Bíblia? Esta série tem o objetivo de trazer, de compartilhar e de juntos meditarmos e aprendermos a respeito dos fundamentos do Evangelho de Cristo. Nós vamos iniciar nesta série meditando, refletindo, compartilhando, aprendendo juntos um pouco a respeito do o que é salvação. Prezados irmãos e irmãs, analisando a Bíblia, nós notamos que quando ela cita a salvação, ela está implicando, está citando o sentido de salvação na Bíblia. Salvação como um termo bíblico implica libertação, implica vitória, ser liberto, ser salvo, ganhar a vitória sobre a influência de algo ou alguém nas nossas vidas que nos influencia, que nos faz agir de forma contrária à palavra de Deus. Então, dito de outra forma, ser salvo, receber salvação é ter comportamentos, é agir de forma conforme a Bíblia. Agir de acordo com a Bíblia, com o que a Bíblia determina, é ser salvo. Agir conforme a vontade de Deus expressa na Bíblia é ser salvo. É estar salvo. É ter comportamento de salvo. Isso é ser salvo. Então, para responder essas perguntas, as perguntas do que é a salvação e por que nós precisamos de salvação, porque nós precisamos ser salvos, nós vamos voltar ao início. Nós vamos voltar a uma época em que o homem não precisava ser liberto. Ele não precisava de salvação. Ele não precisava obter vitória sobre nada. Vamos retomar lá no princípio, no início de tudo, no livro de Gênesis, onde está registrado o início da criação, a criação perfeita de Deus. Tudo era perfeito, chamado Jardim do Éden. Era a perfeição, era a criação perfeita de Deus. Tudo era positivo. Toda a natureza estava em perfeita harmonia. Não está como está hoje. A gente não sabe direito se vai fazer frio, se vai fazer calor. Quando espera frio faz calor, quando espera calor faz frio. Grandes catástrofes e tantas outras coisas. O Jardim do Éden não tinha isso. Estava tudo em perfeita harmonia, de acordo com a vontade perfeita de Deus, tudo acontecendo dentro das estações, tudo corretamente. E enquanto nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram na perfeita harmonia de Deus, de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus em suas vidas, para as suas vidas, eles não precisavam de salvação. Por quê? Eles não precisavam ser libertos, eles cumpriam a vontade de Deus em todas as coisas. Na verdade, enquanto eles viviam no jardim, nesse ambiente perfeito de Deus, eles sequer tinham conhecimento de que mais tarde haveria o plano de salvação de Deus. Eles não tinham sequer esse conhecimento, que um dia eles viriam a precisar ser salvos. Precisariam do plano de salvação de Deus. Precisariam
que Deus lhes desse um meio para serem salvos. Não, isso não estava na mente deles. Sequer eles cogitavam que um dia eles precisariam disso, ou a sua descendência, aqueles que viriam depois deles. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Deus ficou se sentindo maravilhado, sentindo-se bem de tudo que ele tinha feito, porque era muito bom. Então, em Gênesis capítulo 2 e o versículo 9, nós descobrimos que Deus plantou um jardim especial, algo especial para colocar os seus filhos. E esse lugar especial era chamado o Éden, era onde Adão e Eva viviam. E o homem viveria nesse jardim por todo o tempo, pela eternidade. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, ele teria permanecido ali. Adão e Eva teriam permanecido se eles tivessem escolhido obedecer a Deus. Se eles tivessem escolhido não ouvir a serpente. Mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui por que aconteceu isso. Por que eles ouviram? O que é que aconteceu que eles, Eva deu ouvido à serpente e posteriormente Adão também participou daquele ato e então entrou o pecado no mundo. Então, retomando aqui, quando Deus formou o homem do pó da terra, primeiro fez Adão, depois de Adão ele tirou ali uma costela e fez Eva, ele criou esse homem, Deus criou este homem a partir do pó da terra e fez ele um agente moral livre. Colocou dentro de Adão e de Eva o poder de escolher. E nós vamos ver esta verdade no decorrer aqui desta nossa reflexão. Que Deus colocou dentro deles o direito, o poder de escolher. Então Deus colocou esse poder e eles tinham duas opções: obedecer ou desobedecer a Deus. Só que até aquele ponto na criação de Deus, o homem tinha apenas o conhecimento de Deus. Até esse ponto. Não havia nada para escolher entre. Portanto, eles não escolhiam. Não colocavam em prática este direito que Deus colocou dentro deles, de escolher entre o bem e o mal. Eles não tinham conhecimento de que existia o mal. Então, eles não tinham como escolher. Eles não escolhiam, eles simplesmente adoravam e obedeciam a Deus. Vamos dizer assim, eles eram inocentes com relação ao mal. Eles não tinham conhecimento de que existia o mal. Para eles, o que eles estavam vivendo era apenas aquilo, era apenas o bem, apenas as maravilhas do Jardim do Éden. Só que Deus desejou testar esse poder de escolha que ele deu ao seu filho e à sua filha. Então, no versículo 9 do capítulo 9 do versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, Gênesis capítulo 2 e versículo 9, nós somos informados que do solo Deus fez crescer toda árvore agradável à vista, boa para alimento, e a árvore da vida estava no meio do jardim, mas também tinha no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira árvore, a árvore da vida, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. A árvore da vida. Se eles se alimentassem, continuassem alimentando-se somente da árvore da vida, eles permaneceriam tendo vida eterna, obedecendo a Deus, recebendo ali somente o fruto da árvore da vida. Mas existia a segunda árvore.
E a segunda árvore é contida, né? Ela é referida como contendo o conhecimento do bem e do mal. Esta árvore era o diabo, né? Então, quando o homem foi colocado no jardim, o Senhor advertiu que ali existia essa árvore. Mas eles não deveriam comer desta árvore, né? De cada árvore do jardim você pode comer livremente, Deus disse para eles. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, eles tinham o direito de escolha entre obedecer e desobedecer, e Deus deu a ordem: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão perder o direito da vida eterna, de continuar vivendo aqui nesta maravilha que é o Jardim do Éden. Então, em termos inequívocos, sem nenhuma dúvida, foi declarado ao homem, foi ordenado a eles que participar do que a árvore do conhecimento do bem e do mal oferecia terminaria em morte. E o que aconteceu de fato, né? Toda aquela paz, aquele descanso, aquela alegria daquele mundo perfeito do Jardim do Éden, foi tudo destruído. Tudo destruído porque, a iniciar-se por Eva, né, nós conhecemos, lendo ali em Gênesis, o registro que está ali em Gênesis, Eva deu ouvido à serpente. Deu ouvido, aceitou uma palavrinha só, que foi quebrada, que foi acrescentada à ordem de Deus, causou então a desobediência, e isso fez com que eles tivessem uma enorme consequência daquela decisão que eles tomaram. Ocorreu então, portanto, a queda, a expulsão dos filhos de Deus, ali de Adão e Eva, daquela maravilha que era o Jardim do Éden. Prezados irmãos, nós vamos falar a respeito disso no nosso próximo vídeo. Nesse, nós ficamos com esse objetivo: trazer a nosso conhecimento o que é a salvação, né? E o início de tudo, como que era e por que foi necessário vir Deus estabelecer este plano de salvação. Agora, a partir do próximo vídeo, nós vamos falar a respeito da queda. A queda a partir do pecado inicial, e vamos nos aprofundar um pouquinho mais de como que foi esta queda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, indicamos que você se inscreva para poder receber as notificações de toda nova postagem que nós fizermos aqui nesse canal. Ficamos por aqui, desejando que Deus te abençoe, fale ao seu coração, e nos falamos em breve no nosso próximo vídeo, quando vamos falar sobre a queda a partir do pecado inicial. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até breve.